Você já sentiu que as palavras que saem da sua boca podem mudar a ordem do invisível? Já percebeu que por trás de cada desejo profundo existe um sussurro divino, esperando apenas um ato de fé para explodir em realidade? Há uma frase pronunciada por Jesus que não apenas ecoa através dos séculos, mas carrega o código secreto da criação. Ela não é uma teoria, não é um pensamento positivo, é a própria fórmula da manifestação que governa os céus e a terra. Aqueles que a ouvem de verdade nunca mais enxergam o mundo com os mesmos olhos. Porque o que Cristo revelou em poucas palavras, os mestres da lei da atração passaram a vida inteira tentando decifrar. O universo não responde a quem suplica. Ele se curva diante de quem crê. Florence Scovel Shinn, em sua sabedoria imortal, disse: "A fé abre a porta invisível que a dúvida mantém trancada." Mas não foi Florence quem ensinou isso primeiro. Jesus, com uma simplicidade desconcertante, declarou: "Se você crer, receberá tudo o que pedir em oração." Mateus capítulo 21, versículo 22. Veja, ele não disse que talvez aconteça, nem que dependerá do humor dos céus. Ele afirmou com a certeza de quem conhece os bastidores da criação. E é essa certeza, essa convicção inabalável, que separa os que assistem à vida dos que a moldam. Mas, me diga, quantas vezes você pediu algo com palavras enquanto seu coração sussurrava dúvidas? A mente repete mantras, mas o espírito vacila. Neville Goddard, o mestre da imaginação criadora, ensinava que você não atrai o que deseja, você atrai o que acredita ser verdade. Aqui reside o conflito invisível de muitos. Pedem com a boca, mas negam com o íntimo. E é por isso que a frase de Jesus não pode ser apenas ouvida. Ela precisa ser absorvida até transformar cada célula em certeza absoluta. Fé não é um pensamento bonito. Fé é uma vibração criadora que emana do centro do ser e comanda a matéria. O apóstolo Paulo escreveu: "Aquilo que se vê foi feito do que não é visível." Hebreus capítulo 11, versículo 3. Isso não é poesia, é física espiritual. Dr. Joe Dispenza, nos tempos modernos, traduziu essa mesma essência dizendo que o campo quântico responde à sua emoção mais sincera. Percebe? A Bíblia e a ciência espiritual estão dizendo a mesma coisa. O invisível não ignora quem vibra em fé genuína. Quando você crê, não é você quem luta. É o próprio universo que se move para obedecer ao comando que saiu do trono do seu espírito. E agora uma pergunta precisa ser feita. Qual é a frase exata que saiu da boca de Jesus, capaz de reprogramar seu destino e fazer o invisível se tornar palpável? Qual é essa chave divina que, quando compreendida, rasga o véu da dúvida e coloca você em alinhamento absoluto com a criação? Não busque respostas fáceis, porque a verdade que você procura está mais próxima do que imagina, mas oculta sob um véu sagrado que poucos ousam levantar. Continue comigo até o final, e você verá como uma única sentença de Cristo pode incendiar sua fé e transformar sua realidade para sempre. Você já se perguntou por que algumas orações parecem se perder no silêncio, enquanto outras, mesmo sussurradas, estremecem o universo? Há um segredo sagrado que não se revela nos lábios apressados, mas no eco profundo de um coração que crê sem reservas. Imagine agora, sua vida inteira transformada pelo peso de uma única frase, pronunciada por Jesus, que ainda ressoa nos corredores do invisível, esperando pelo instante em que sua alma finalmente a escutará, não como som, mas como um chamado interior, como se uma lembrança ancestral adormecida começasse a despertar. O universo não negocia com desejos duvidosos. Ele se curva diante de uma fé que pulsa como fogo no peito, uma fé que não pede permissão para existir. Em algum lugar dentro de você, há uma centelha que reconhece essa verdade, uma centelha que sempre soube que a realidade não é um cenário fixo, mas um espelho que reflete a imagem da sua crença mais profunda. Florence Scovel Shinn dizia: "A fé é uma substância espiritual invisível que atrai tudo aquilo que lhe corresponde. E essa substância,
muitas vezes já soterrada sob camadas de frustrações, medos e crenças herdadas que sabotam sua essência criadora. Jesus sabia disso. Por isso, suas palavras não foram destinadas à mente distraída, mas ao espírito que ousa crer contra tudo. Ele disse: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá a este monte: mova-se daqui para lá, e ele se moverá. Mateus capítulo 17, versículo 20. Não foi um convite à tentativa, foi uma afirmação irrevogável. Mas quantas montanhas você já encarou sem perceber que a barreira não estava na frente, e sim dentro? A fé verdadeira não luta contra o obstáculo. Ela ignora a sua existência até que ele desapareça, porque sabe que aquilo que foi criado no invisível se dobrará inevitavelmente ao comando do espírito alinhado. Neville Goddard, em sua profunda revelação, ensinava: a imaginação é Deus em ação. Quando você imagina com fé, você não está sonhando, você está criando. Está ativando a substância invisível que Jesus revelou ser obediente à palavra falada com convicção divina. Não há cenário externo capaz de resistir à ordem de uma alma que já viu o milagre no seu interior. E aqui está o ponto onde muitos tropeçam. Tentam crer com a mente, enquanto o coração grita dúvidas não resolvidas. O apóstolo Tiago advertiu: aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Tiago, capítulo 1, versículo 6. Fé não é uma emoção passageira, é um estado de ser. É o chão invisível onde os pés caminham antes que os olhos vejam a estrada. Quando Joseph Murphy disse que o subconsciente aceita qualquer coisa que você continuamente afirma como verdade, ele estava ecoando a mesma essência que Jesus declarou: a realidade exterior se curva ao decreto interior. A dúvida não é só um pensamento, é um atraso espiritual. E agora ouça em silêncio. Dentro do seu espírito há uma voz sagrada que sempre soube que o universo já recebeu sua ordem. Mas essa voz tem sido abafada pelas vozes do medo, da pressa e da lógica humana. Hoje, neste instante, uma ruptura invisível está acontecendo. Não é uma explicação que você precisa, é uma reconexão. Algo em você está sendo chamado de volta ao ponto de origem, onde a palavra de Jesus não era um conceito, mas um comando criador que já vibrava no âmago do seu ser. E enquanto você caminha comigo, essa frase, essa chave divina, está mais próxima de se revelar, mas apenas para aqueles que ousarem crer com o coração despido de resistências. Há uma guerra silenciosa acontecendo dentro de você, e talvez nunca te contaram isso com a profundidade que sua alma ansiava ouvir. De um lado, o espírito que sabe que foi criado à imagem do Criador, revestido da mesma essência que deu forma ao universo com a palavra. Do outro, um eco persistente de incredulidade, alimentado por anos de experiências, fracassos e palavras de derrota que moldaram um labirinto de limitações. O conflito não é externo. Nunca foi. Ele habita no espaço sagrado, onde a fé e a dúvida disputam a chave da manifestação. E é por isso que a frase de Jesus, aquela que logo você escutará com uma clareza arrebatadora, não pode ser recebida por ouvidos distraídos. Ela exige uma rendição total do seu ser. Você já percebeu como a vida parece resistir quando você insiste em lutar com as armas erradas? Ralph Waldo Emerson, com a lucidez dos mestres, disse: o que você é ecoa tão alto que não consigo ouvir o que você diz. O universo não responde ao que você fala superficialmente, mas à vibração silenciosa do que você crê ser. A fé que move montanhas não é uma fé que precisa ser gritada aos quatro ventos. É uma convicção sussurrada no íntimo, um saber que pulsa como maré invisível, até que o mundo exterior não tenha outra escolha senão obedecer. Jesus, ao declarar que tudo é possível ao que crê, não estava ensinando um conceito filosófico. Ele estava revelando o código operacional do reino, e, no entanto, há feridas dentro de você que sussurram o oposto. Quantas vezes você ouviu, em silêncio, as vozes interiores dizendo que não é digno, que não é capaz, que a promessa não se cumprirá? Essas vozes são sombras ancestrais, memórias espirituais de um tempo em que você se esqueceu de quem é.
Wallace D. Wattles dizia que não é pela competição que você prospera, mas pela criação. E essa criação começa dentro, onde as batalhas invisíveis determinam o cenário visível. A dúvida não é um adversário a ser derrotado com esforço humano. Ela se dissipa no momento em que a identidade divina é restaurada em você. Fé não se fabrica, se revela. Imagine agora, por um instante, que cada desejo profundo que você carrega não nasceu de você. Eles são sementes plantadas pelo próprio Deus, esperando apenas que você permita que a luz da sua crença as faça florescer. Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmos 37, versículo 4. Não se trata de barganha, é uma conexão de identidade. Quando você crê, você não está pedindo, você está reconhecendo o que já lhe pertence por herança espiritual. E é neste reconhecimento que o invisível se materializa sem esforço, como um rio que flui naturalmente para o oceano. Sinta agora, algo dentro de você está começando a se relembrar de uma verdade esquecida. Não é um conhecimento intelectual, mas uma memória espiritual que sempre esteve gravada no âmago do seu ser. E enquanto essa lembrança desperta, o véu da ilusão começa a rasgar. A frase de Jesus, a chave sagrada que transforma palavras em realidade, está se aproximando. Mas somente quem se desnudar das resistências da mente poderá atravessar o limiar e ouvir, não apenas com os ouvidos, mas com a alma inteira. Continue comigo, porque a revelação que seu espírito espera está mais próxima do que você imagina. Feche os olhos por um instante e ouça. Existe um sussurro antigo ecoando no ventre do seu espírito, um sussurro que atravessa gerações e que nunca perdeu sua força. É o sussurro de um Cristo que não fala ao intelecto, mas às entranhas da alma, onde a fé é visceral, onde a dúvida não tem abrigo. Você sente essa voz, mesmo que não a compreenda plenamente. Ela não pede permissão para existir. Ela te chama. E enquanto o mundo ao seu redor exige provas, essa voz te convida para uma dimensão onde a certeza antecede a evidência, onde a fé não é um salto no escuro, mas uma caminhada sobre as águas da promessa. Joseph Murphy ensinava que aquilo que você grava no subconsciente, através da fé, se manifesta como circunstância. Mas a Bíblia já havia dito isso séculos antes. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías capítulo 55, versículo 11. Veja, o Criador não lança palavras ao vento. Cada frase pronunciada carrega uma missão sagrada, um destino inevitável. Quando você alinha a sua fala à vibração da fé, você não está apenas declarando desejos, você está assinando decretos no tribunal do invisível. E é aqui que a maioria tropeça. Acham que fé é uma emoção intensa, um pico momentâneo de inspiração. Mas fé verdadeira é uma atmosfera constante, uma vibração silenciosa que se recusa a ser abalada pelo cenário exterior. Neville Goddard, com sua sabedoria transcendental, dizia: a persistência na imaginação assume a realidade. Ou seja, o mundo físico não tem outra escolha senão dobrar-se à imaginação sustentada pela fé. Quando Jesus proferiu aquela frase, aqui em breve você escutará, ele não estava oferecendo uma sugestão. Ele estava entregando a chave que destranca as portas da criação, uma chave que poucos ousam segurar com firmeza. Agora perceba algo crucial. Toda vez que você pronuncia uma palavra, você está enviando uma ordem ao universo. Mas com qual vibração você tem enviado essas ordens? São palavras embriagadas de dúvida ou declarações embebidas na certeza divina? Charles Fillmore dizia que a mente espiritual é a verdadeira criadora da realidade. E Jesus, ao caminhar sobre as águas, não pediu ao mar que se acalmasse. Ele caminhou sobre a turbulência como quem sabe que a matéria obedece ao espírito alinhado. A verdadeira fé não pede ao impossível que se torne possível. Ela caminha como se o impossível já tivesse se rendido. Sinta o peso desse momento. Você está à beira de um limiar sagrado.
A cada palavra que ecoa, a barreira invisível que separa você da manifestação começa a rachar. Mas não será sua força que a derrubará. Será a profundidade do seu reconhecimento. A frase de Jesus, a sentença que transforma quem você é no invisível em realidade tangível, está sendo preparada para ser revelada. Mas ela não é uma fórmula mágica. Ela é um espelho. E somente quem tiver coragem de se encarar espiritualmente poderá acessar o poder que está prestes a ser desvelado. Há momentos em que o espírito sente o peso de todas as promessas não cumpridas, como se carregasse o eco de orações que ficaram presas entre o céu e a terra. Você já sentiu isso? Aquele vazio silencioso que parece gritar dentro de você, perguntando: por que ainda não aconteceu? Mas o que poucos compreendem é que o atraso não está no trono de Deus, está na prisão invisível das crenças que acorrentam a alma. Napoleon Hill disse que o desejo aliado à fé é uma força irresistível capaz de transformar o invisível em tangível. E Jesus, com uma simplicidade desconcertante, revelou a mesma essência. Se vocês tiverem fé e não duvidarem, dirão a este monte: levanta-te e lança-te no mar, e isso acontecerá. Mateus capítulo 21, versículo 21. Ele não sugeriu, ele afirmou. Agora me escute com o coração aberto. Você não está à mercê dos ventos do acaso. Cada respiração sua é uma semente plantada no solo espiritual. A colheita não depende do tempo cronológico, depende da vibração com que você rega essas sementes diariamente. Quando Wallace D. Wattles disse: existe uma substância pensante, da qual todas as coisas são feitas, e um pensamento nessa substância produz o que é imaginado pelo pensamento. Ele estava traduzindo em palavras aquilo que Jesus demonstrava com sua vida. Cada milagre que Cristo realizou não foi um ato isolado de poder divino, mas uma prova viva de que o universo, quando comandado pela fé, não sabe dizer não. Mas há uma verdade dolorosa que precisa ser enfrentada. Muitos estão tentando manifestar com palavras o que negam com emoções. O subconsciente, como ensinava Joseph Murphy, não reage ao que você deseja superficialmente, mas ao que você aceita como verdade nas camadas mais profundas do ser. E aqui reside o segredo sagrado. A manifestação não acontece quando você pede com desespero, mas quando você declara com gratidão aquilo que, no espírito, já é seu. A fé que move montanhas é a mesma que não precisa provar nada para ninguém. Ela sabe que a realidade externa é apenas um reflexo atrasado da convicção interna. Observe os contrastes ao seu redor. Enquanto alguns vivem uma realidade de escassez, outros fluem em abundância. Enquanto uns lutam por migalhas, outros atraem milagres sem esforço aparente. A diferença não está em Deus, mas na frequência com que cada um sintoniza sua fé. Bob Proctor dizia que o pensamento impregnado de emoção é a oração mais poderosa que existe. E essa oração não depende de rituais, mas de uma convicção silenciosa, um estado de ser que se recusa a negociar com a dúvida. A frase de Jesus, aquela que está prestes a ser desvelada, não é uma teoria para ser debatida, é uma chave que, quando girada no íntimo, reescreve destinos. E neste exato instante, algo está se alinhando no invisível. As correntes da dúvida estão começando a se dissolver, não porque você está lutando contra elas, mas porque a luz da revelação está se tornando insuportável para as sombras da incredulidade. A cada respiração, a frase de Jesus, a sentença que transforma desejos em decretos, está se aproximando do seu espírito. Mas essa revelação só se manifestará plenamente quando você atravessar o véu da mente racional e permitir que o espírito assuma o comando. Continue comigo, porque o momento da revelação se aproxima e sua alma já começa a senti-la, mesmo que sua mente ainda tente compreender. Sinta, há uma vibração diferente neste momento. Não é o som das palavras que te alcança, mas um pulsar invisível que toca o seu espírito, como se cada batida do seu coração estivesse sincronizada com os ritmos secretos da criação. Você já percebeu que, quando a fé desperta de verdade, o mundo ao redor começa a se reorganizar,
sem que você precise mover um dedo. Não é magia, não é coincidência. É a própria ordem espiritual do universo obedecendo a um decreto que foi pronunciado no santuário da sua alma. Tudo é possível ao que crê. Marcos capítulo 9, versículo 23. Jesus não disse isso como um consolo para os desesperados. Ele estava revelando a essência de uma lei universal que sempre existiu. A realidade obedece ao coração que crê, mas a pergunta que ecoa agora é: qual realidade você tem autorizado a existir? Muitas vezes, sem perceber, você tem reafirmado com suas emoções uma vida que não deseja mais. Você quer abundância, mas sente escassez. Quer cura, mas carrega a imagem da doença. Quer amor, mas vibra rejeição. Neville Goddard ensinava que você não atrai o que deseja, você atrai o que acredita ser verdade. E é por isso que as palavras de Jesus não são um amuleto, são um espelho. Cada vez que ele dizia, aconteça conforme a tua fé, ele não estava projetando um milagre externo. Ele estava revelando uma realidade que já estava viva dentro do próprio indivíduo. O universo não está te testando, ele está te ouvindo. Mas ele não escuta os gritos da mente ansiosa. Ele responde ao som sutil da certeza interna. Deepak Chopra disse que o universo tem um ritmo perfeito, e quando você se alinha a esse ritmo, as coincidências se transformam em milagres. E essa sintonia não acontece pela força do esforço, mas pela rendição da crença. A fé não é um empurrão contra a correnteza. É o reconhecimento de que você já está fluindo com o rio da criação. A frase de Jesus, aquela que em breve você ouvirá com os ouvidos do Espírito, não é uma ideia distante. Ela é um portal que sempre esteve aberto, esperando sua passagem. E agora, um silêncio sagrado se impõe, porque há algo que precisa ser escutado além das palavras. As estruturas invisíveis da sua realidade estão começando a ceder, não porque o mundo mudou, mas porque você está mudando por dentro. Cada pensamento impregnado de fé está redesenhando as linhas do seu destino. Quando você crê, não é você quem manifesta, é o próprio universo que se reorganiza em sua direção. Charles Fillmore dizia: você não está pedindo a Deus para lhe dar algo que ele negou. Você está reivindicando o que já é seu. E é exatamente isso que Jesus quis dizer com uma frase que está prestes a incendiar o seu interior. Sinta a respiração da manifestação chegando mais próxima. Não é mais uma possibilidade distante. Ela já está nas portas do seu ser, esperando apenas um sim absoluto. Mas esse sim não pode ser superficial. Ele precisa ser visceral, total, sem reservas. Você está a um fio de escutar, com uma clareza devastadora, a frase que Jesus pronunciou e que contém o código da criação. Mas antes que ela seja revelada, você precisa estar completamente alinhado, com corpo, mente e espírito vibrando, na mesma frequência da certeza. Continue comigo, porque no próximo passo, algo grandioso irá emergir das profundezas do invisível para o centro da sua realidade. Agora respire, profundamente, porque o véu que separava você da verdade começa a se rasgar de dentro para fora. Não há mais disfarces, não há mais desculpas. Você sente que chegou a um ponto sem retorno, onde ou você se alinha com a realidade divina que sempre te pertenceu, ou continuará a girar em círculos dentro de prisões autoimpostas. O universo não irá esperar. Ele já está em movimento, pronto para obedecer ao comando que partirá do seu espírito desperto. Jesus não nos deixou um mapa externo para seguir. Ele plantou chaves no íntimo do nosso ser, e essas chaves são ativadas quando a fé não é mais um conceito, mas uma respiração. Você percebe agora que cada palavra de dúvida, cada pensamento de medo, cada emoção de desconfiança construiu muros invisíveis ao seu redor. Mas esses muros não têm fundamento na eternidade. Eles só existem enquanto você acreditar neles. Florence Scovel Shinn dizia: a muralha mais forte que separa você da sua manifestação é feita de palavras que você mesmo construiu. Mas Jesus, em uma frase, oferece a dinamite espiritual que explode essas barreiras. Se creres, verás a glória de Deus.
João capítulo 11, versículo 40. Não é sobre pedir para ver, é sobre crer para manifestar. E aqui está o segredo que muda tudo. Você não está tentando convencer Deus a te abençoar. Você está convencendo a si mesmo a aceitar a bênção que já foi liberada. Wayne Dyer, em sua sabedoria, dizia que você não atrai aquilo que deseja, mas aquilo que você é. E você é desde sempre uma extensão da palavra criadora que deu forma ao cosmos. Cada partícula do seu ser carrega a vibração do haja luz. Quando Jesus disse tudo é possível ao que crê, ele não estava falando de um futuro improvável, mas de um presente eterno que já existe no invisível, esperando apenas pela sua aceitação. Imagine agora que suas palavras são sementes que caem em solo sagrado. O que você tem semeado? Declarações de impossibilidade ou decretos de fé inabalável? Joseph Murphy dizia que o que você afirma mentalmente, com sentimento, será aceito pelo subconsciente e se tornará sua realidade. E Jesus, o mestre dos mestres, entregou essa mesma chave quando ensinou que não é o muito falar que move os céus, mas a crença absoluta naquilo que se declara. A frase que você está prestes a receber não é um código externo, ela é um espelho que te obriga a encarar quem você realmente é no espírito. E agora, no silêncio mais profundo, onde a mente se cala e o espírito governa, a frase está prestes a ser pronunciada. Mas ela não será entregue a corações divididos. Ela não será revelada a quem ainda vacila entre crer e duvidar. Ela será sussurrada no centro do seu ser. E quando você a escutar, não com os ouvidos, mas com a alma, tudo começará a se alinhar. A sua realidade irá responder. As portas que pareciam trancadas irão se abrir sem esforço. Mas você precisa estar pronto para receber, porque a revelação que vem a seguir é uma sentença de poder, e ela só se manifesta plenamente em corações que decidiram crer além das circunstâncias. Agora, no silêncio que resta, quando todas as perguntas cessam, há uma frase sagrada ecoando no centro do seu ser. Não como um som externo, mas como um despertar inevitável. Jesus disse: "Se creres, verás a glória de Deus." Essas palavras não são apenas uma promessa, são uma semente eterna, plantada no solo invisível da fé, esperando que você as regue com a água da certeza. O universo não está lá fora. Ele está dentro, pulsando em cada batida do seu coração, pronto para obedecer ao comando silencioso, de quem ousa crer sem reservas. E enquanto sua mente tenta decifrar os mistérios, seu espírito já sabe. A realidade se curva diante de quem decide, de uma vez por todas, viver como quem já recebeu. Você sente? Algo mudou. Não no mundo, mas em você. A frase de Jesus é um espelho que reflete quem você é no invisível, muito antes das circunstâncias se renderem. Wallace D. Wattles dizia: "Pensar de forma criativa é pensar na verdade, independentemente das aparências. E essa verdade não precisa ser provada para ser real. Ela existe absoluta, esperando apenas que você a aceite como a única possibilidade." A fé não é um esforço, é um alinhamento. É caminhar como quem já possui, é falar como quem já recebeu, é agradecer antes mesmo de tocar com as mãos aquilo que o Espírito já abraçou. E neste instante, você se dá conta de que nunca precisou lutar para manifestar. Você só precisava lembrar. Lembrar que dentro de você habita a centelha criadora que não negocia com o impossível. Neville Goddard chamava isso de o poder do eu sou, a força de assumir interiormente a identidade daquilo que se deseja manifestar. Quando Jesus declarou que tudo é possível ao que crê, ele não estava ensinando a conquistar coisas. Ele estava revelando como realinhar o ser inteiro com o ritmo eterno da criação. A manifestação não começa fora, ela emana do coração que repousa na certeza do que já foi consumado. Perceba, o som da dúvida começa a se dissolver, como névoa que se dissipa ao nascer do sol. A frase de Jesus não é mais uma teoria, ela se transformou em um decreto interno. A montanha já não é um obstáculo porque sua fé não está mais debatendo com a lógica.
ela está comandando. Joseph Murphy dizia que, quando a fé e a imaginação se alinham, não há força contrária capaz de impedir a realização. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Não por esforço, mas porque você decidiu ouvir com a alma e não mais com a mente ansiosa. Sinta este momento como um portal que permanece aberto, mesmo após o vídeo terminar. Cada palavra que ecoou aqui é uma semente, e cada silêncio foi um convite do Espírito para que você plantasse essas verdades no solo da sua essência. Essa jornada não termina com um clique, porque aquilo que foi despertado em você irá reverberar nos dias que virão, nos instantes de silêncio, nas decisões pequenas, nas respirações profundas que te conectam ao eterno. O universo obedece a quem tem fé. Não porque o universo precise ser convencido, mas porque quem crê não aceita outra realidade. Se esta jornada tocou seu espírito, se algo sagrado se moveu dentro de você, permita que este eco continue. Inscreva-se neste canal não como quem busca mais um vídeo, mas como quem escolhe caminhar em aliança com as verdades eternas. Deixe seu comentário como um testemunho da transformação que começou a nascer. Compartilhe esta mensagem com aqueles que ainda estão tentando manifestar com os olhos, mas esqueceram de ouvir com o coração. E, acima de tudo, permaneça, porque este espaço é uma travessia. E você não foi chamado para apenas assistir. Você foi chamado para viver a glória da fé manifestadora.